Bom dia, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Eu gostaria de meditar com os irmãos nessa manhã, no Salmo 123, que diz o seguinte: A ti que habitas nos céus, elevo os olhos, como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora. Assim os nossos olhos estão fitos no Senhor, nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor, tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Esse salmo, irmãos, 123, faz parte dos cânticos de romagem. Era um cântico entoado ao Senhor pelo povo de Israel no momento de peregrinação, quando eles iam a Jerusalém para celebrar o Senhor. O salmista, ele vem nesse salmo, em primeiro lugar, pedir socorro, auxílio ao Deus dos céus, ao Deus Altíssimo, ao Deus Todo-Poderoso. O povo de Israel, ele sabia que o nosso Deus é o único Deus digno de ser louvado, honrado e adorado. E o salmista aqui, ele tinha entendimento de que o socorro, o auxílio, verdadeiramente só vem do Senhor. E ele clama por esse auxílio no momento de maior dificuldade. Essa lição que esse salmo nos traz é exatamente com relação a isso. Em momentos de dificuldade, de perseguição, de aflição, como aqui no versículo, a gente entende isso pelo versículo 4, quando ele diz assim: a nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. Em momentos de perseguição, em momentos de aflição. Essa palavra aqui, escárnio, tem a ver com zombaria, com humilhação. E o salmista aqui, provavelmente ele está falando sobre a perseguição dos povos pagãos, né? Provavelmente depois no exílio, no período do exílio babilônico. No momento em que o povo de Israel sofreu realmente perseguição, sofreu o escárnio das nações pagãs que dominavam sobre eles, que tinham ganhado, né, na luta ali, quando o povo se afastava de Deus. E mesmo assim, esse salmista, ele sabia que mesmo com toda essa perseguição, com todo o escárnio, com toda a zombaria, com toda a humilhação, o auxílio só vinha do único Deus Todo-Poderoso. E eles entendiam aqui, a gente vê pelo versículo 2, quando o salmista faz essa comparação. Ele usa uma comparação. Assim como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Então, que comparação é essa que ele faz? Ele faz uma comparação com os olhos dos servos nas mãos dos seus senhores. E os olhos da serva na mão de sua senhora. Aqui os servos eram verdadeiramente escravos. E o servo ou escravo, ele colocava a sua visão, eles ficavam atentos à mão do Senhor, à mão da senhora. Em que sentido? Era um entendimento de que eles tinham aquela atenção porque a mão do Senhor representava, do seu Senhor, da sua senhora, representava aquela autoridade, aquele poder. E eles ficavam atentos à mão esperando alguma ordem ou alguma provisão, algum auxílio. Então, o servo, o escravo, ele ficava inteiramente ligado ali na mão do seu Senhor. Ou seja, esperando o comando, esperando o socorro também, ou um auxílio, uma provisão. Então, esse era o entendimento que eles tinham para ouvir instruções do seu Senhor. Então, ele faz o salmista essa comparação e ele diz assim, que os nossos olhos, né, como os olhos dos servos estão fitos, ou seja, estão ali fitos na mão do seu Senhor, assim os nossos olhos. Ele faz essa comparação no versículo 2. Assim os nossos olhos, Senhor, estão fitos em Ti.
até, e isso não é por um período curto de tempo. O salmista ele vai dizer que dessa forma, até que se compadeça de nós, os nossos olhos estão fitos em ti, Senhor nosso Deus. Então, até que o Senhor se compadeça de nós. Então, nós devemos entender que nos momentos de aflição, nos momentos de dificuldade, independente da situação que estejamos passando, nós passamos muitas vezes privações nessa vida, na nossa vida cristã. Nós devemos sempre estar com os nossos olhos fixos no Senhor, fitos em Deus, porque o nosso auxílio vem do Senhor. E ele diz, até que se compadeça de nós. Tenha misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A palavra aqui, fartos, quer dizer que nós estamos, sabe quando a pessoa está farta, empanturrada, cheia. Então, muitas vezes nós também nos encontramos nessa situação. Fartos no sentido de empanturrados, no sentido de estarmos desprezados, aqui como ele fala. Fartos de desprezo, fartos de aflição, fartos de perseguição, de zombaria, né? Como diz aqui no versículo 4, do escárnio dos nossos opressores, dos nossos inimigos. Os inimigos do povo de Israel eram as nações pagãs. E os nossos inimigos hoje, quais são? Os nossos inimigos não são pessoas, mas são os principados, como Paulo disse que a nossa luta não é contra a carne, contra sangue, mas contra o reino espiritual. Então, que nós possamos buscar o nosso Deus nesses momentos de aflição, de dificuldade, momentos de perseguição. E o salmista, ele sabia, ele entendia qual era o seu auxílio e de onde o seu auxílio vinha. O povo de Israel, por mais que havia um local onde eles buscavam ao Senhor, eles iam para Jerusalém ali naquela caminhada, naquela peregrinação para buscar a Deus. Mas eles sabiam que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. O povo de Israel sabia que o socorro vinha dos céus. Como no versículo 1 ele começa esse salmo e ele diz, a ti que habitas nos céus, eleva os olhos. Ou seja, eles sabiam que o nosso Deus ele não habita em templos feitos por mãos humanas, mas ele habita nos céus. E ele habita no nosso coração, ele habita na sua igreja hoje. Então nós temos essa certeza de que servimos a um Deus todo-poderoso, onipresente, que está em todo lugar. Ele é onipotente, que tem todo o poder e que também está na sua igreja através do seu Filho Jesus Cristo. Nós sabemos de onde vem o nosso auxílio. O nosso auxílio vem do Senhor, o nosso Deus, na pessoa do nosso Salvador, Jesus Cristo. E que nós possamos buscar a presença do nosso Deus na nossa vida todos os dias. Não só nos momentos de aflição, mas nos momentos de gratidão, momentos em que chega a vitória e que podemos louvar e engrandecer, agradecermos a Ele por tudo que Ele tem feito nas nossas vidas. E em primeiro lugar, pela salvação que Ele nos deu. Amém, irmãos? Que Deus possa nos abençoar com esta palavra. Oremos. Senhor nosso Deus, eu quero te louvar, Senhor, e te engrandecer, porque Tu és o nosso Deus, porque Tu és o nosso auxílio, porque Tu és o nosso socorro, bem presente nas tribulações. Queremos, ó Deus, colocar diante de Ti, Senhor, as nossas vidas, colocar a vida da Tua igreja. Abençoa o Teu povo, Senhor, espalhado na terra. Abençoa a igreja perseguida, Senhor. Abençoa a Tua igreja aqui no Valentina, Senhor. Que possamos permanecer fiéis para todo sempre, Pai, até a volta do Senhor, onde iremos te adorar, te louvar e te bendizer. Em nome de Jesus, é que nós te oramos. Amém.